Quem acompanha o mercado atual de autoconhecimento hoje em dia, ou até dá uma passada rápida pela seção de mais vendidos de qualquer livraria, sabe bem que existe uma espécie de regra de ouro. Aquela ideia de que a resposta está sempre dentro da gente, né? Exatamente. A mensagem constante é sempre para olhar para dentro, sabe, praticar a introspecção total. Fazer retiros de silêncio e descobrir a nossa própria verdade lá no nosso interior. É o padrão moderno de sabedoria. Pois é. Mas e se um dos textos mais influentes de toda a história ocidental disser que fazer exatamente isso, de forma isolada, claro, na verdade a receita perfeita para completa ignorância? Olha, é uma provocação e tanto para a nossa mentalidade de hoje. E é bem por isso que a nossa análise profunda de hoje é tão fascinante. A gente vai examinar um texto clássico que simplesmente vira essa lógica do avesso. Com certeza. Nós estamos falando do Tratado da Religião Cristã, uma obra monumental escrita lá no século XVI, que é muito conhecida pelo título em latim, as famosas Institutas. Escritas pelo reformador João Calvino. Mas a gente não vai olhar para a obra inteira, porque ela é gigantesca e muito densa. O nosso foco hoje está focado especificamente no volume 1, logo no primeiríssimo capítulo. E o motivo para a gente se debruçar sobre esse mesmíssimo primeiro capítulo é que ele estabelece uma premissa filosófica e teológica também, que é no mínimo desconcertante. A missão dessa nossa investigação hoje é desvendar o que o texto apresenta como uma espécie de espelho duplo. É uma imagem muito forte. Sim, a ideia central, logo uma primeira linha, é que o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos são coisas estritamente correlatas. Elas são interligadas. É meio que impossível ter um sem o outro. Provavelmente nos força a olhar para cima, em direção ao divino. Como se fosse um reflexo automático. Isso. E, na contramão dessa via, como o ato de olhar para cima e contemplar o divino muda de forma muito drástica o que a gente enxerga quando volta a olhar para dentro da gente. É um ciclo contínuo, sabe? Um sistema de freios e contrapesos para a percepção humana. E eu acho que vale muito destacar para quem está ouvindo o porquê disso ser uma ferramenta mental tão interessante para os dias de hoje. Numa era que é totalmente obcecada por nós mesmos, usar a própria humanidade para medir a humanidade parece ser o padrão indiscutível. A gente se usa como a régua de tudo. Exato. Mas esse texto propõe que usar a si mesmo como régua é usar uma métrica que já nasce quebrada. Então, vamos começar a desvendar a mecânica disso. O texto diz que toda a sabedoria verdadeira e sólida é composta por essas duas partes inseparáveis. Conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Isso. Lendo isso pela primeira vez, a coisa que vem logo à mente é aquele clássico dilema do ovo e da galinha. Qual desses dois conhecimentos vem primeiro na experiência de uma pessoa? Olha, o texto brinca justamente com essa tensão. A mecânica desse pensamento mostra que não importa muito por onde se começa, porque um fatalmente vai te empurrar para o outro. Faz sentido. Mas, partindo da nossa experiência humana, o autor argumenta que ninguém consegue olhar para si mesmo sem ter de forma imediata o pensamento voltado para o Criador. E a justificativa que ele dá para isso é muito profunda. É aquela ideia de que a gente não funciona sozinho, né? Exatamente. Ele diz que a nossa existência não é autônoma. Ele usa uma palavra bem específica, que é subsistência. A existência humana é, na verdade, uma subsistência no Deus único. O texto usa uns termos bem fortes e às vezes mais antigos, então vale a pena a gente dar aquela traduzida para o mundo real de quem acompanha a gente. Eu adoro tentar colocar isso numa imagem mais cotidiana. E qual seria a imagem para subsistência? Então, falar de subsistência em vez de uma existência autônoma é tipo pensar num aparelho eletrônico que está ligado direto na tomada. O texto está basicamente dizendo que o ser humano não tem uma bateria interna, própria e infinita. Uma bateria inesgotável. Isso. O simples fato de a gente estar funcionando, de estarmos vivos e respirando, prova que existe uma energia externa mantendo tudo isso. Se cortar essa energia da fonte principal, o aparelho simplesmente desliga, não tem reserva. É uma analogia excelente. Os nossos dotes, as nossas habilidades,
A nossa inteligência e a própria faísca da vida não são geradores que a gente mesmo construiu lá dentro. Nós não somos a nossa própria usina elétrica. Perfeito. São capacidades que são mantidas por um poder superior. Portanto, a simples constatação de estarmos vivos, de estarmos operantes, já deveria direcionar o pensamento humano para fora de si mesmo, em direção à fonte que fornece essa energia toda. E aí entra um conceito do texto que eu fiquei impressionada quando li. Eu chamaria de o gatilho da insatisfação. Porque o autor, ele definitivamente não adota uma visão romântica do ser humano. Passa longe de ser romântico. Muito longe. Ele argumenta que a queda da humanidade nos deixou num estado de verdadeira ruína. Ele descreve a condição humana como um mundo de misérias. Um lugar que é cheio de ignorância, fraqueza, vaidade e penúria. Soa bem pesado para os ouvidos modernos. Soa extremamente pessimista hoje em dia, quase deprimente, para falar a verdade. Mas tem um propósito genial dentro dessa engrenagem lógica que ele monta, não tem? Com certeza tem. E é um propósito super pragmático. Ele não está tentando só diminuir a humanidade por esporte ou para nos deixar mal. A lógica é que, quando a gente percebe essa nossa condição de nudez existencial, de limitação extrema, nós somos inevitavelmente espicaçados. Provocados, né? Isso. Nós somos provocados por uma insatisfação muito profunda. E aí o autor cria uma metáfora visual belíssima a esse ponto. Ele diz que as nossas carências, os nossos vazios e essa nossa percepção de pobreza existencial funcionam como pequenos regatos. Pequenos riachos de água. Exato. E qual é a natureza de um riacho? Ele sempre flui, de forma invariável, conduzindo quem segue a correnteza de volta para a fonte principal. Nossa, então a ideia é que a nossa sensação de miséria e de falta de completude é justamente o que nos empurra para olhar para o alto? O texto até usa a imagem de alguém que está jejuno, que é uma palavra antiga para quem está de jejum, faminto, completamente vazio por dentro. A fome é o que nos obriga a procurar comida. Exatamente. A nossa escassez aponta para a abundância no divino. E o objetivo disso não é só fazer o ser humano pedir o que falta como se fosse um pedinte na rua, mas fazer com que, através desse choque de necessidade, a pessoa aprenda a verdadeira humildade. E a grande conclusão dessa primeira parte do argumento é bem contraintuitiva para a gente hoje. O verdadeiro autoconhecimento só pode começar com a insatisfação. O texto afirma com todas as letras que, enquanto o ser humano descansa prazerosamente em si mesmo, esquecido da própria miséria, ele permanece na mais profunda ignorância. É como se a satisfação própria fosse uma anestesia geral contra a sabedoria. A pessoa fica ali, deitada no sofá da própria mente, super contente com seus dotes limitadíssimos e simplesmente não busca a luz verdadeira e a sabedoria sólida que, de acordo com o texto, residem exclusivamente no divino. E essa anestesia é um perigo porque cria um teto muito baixo para o potencial humano. O autor deixa claro que, ao examinar a si mesmo e deparar com as próprias falhas, a pessoa não é apenas estimulada a buscar a Deus de um jeito abstrato. Tem uma ação direta aí. Sim, a linguagem do texto diz que a pessoa é conduzida pela mão até essa busca. O reconhecimento do próprio vazio e da própria depravação moral não é o fim da linha. É o pré-requisito absoluto para começar a buscar a pureza e a justiça divinas de fato. E nos obriga a olhar para o alto em busca de um padrão de completude. O que acontece quando uma pessoa decide olhar apenas para dentro de si mesma? Quando ela recusa esse padrão externo. Isso. O que acontece com a mente humana quando ela se isola completamente nesse exercício solitário de autoavaliação? O texto aborda essa questão mergulhando direto na natureza do orgulho humano. O autor não poupa palavras. Ele afirma que o orgulho nos é ingênito, ou seja, é algo que já nasce com a gente. Faz parte da nossa configuração de fábrica. É o padrão do sistema. Por natureza, o ser humano invariavelmente se acha justo, íntegro, sábio e santo. E a explicação que o texto dá para esse fenômeno tão comum é a nossa propensão inata à hipocrisia. Nós nos contentamos muito facilmente com a mera aparência das coisas. Se algo parece remotamente bom, a gente já vai lá e cola um adesivo de perfeição em cima. E por que a gente faz isso? Porque não temos nada mais elevado aqui na Terra para usar como base de comparação. Exatamente. E é aqui que o texto traz uma das melhores analogias para explicar como a nossa própria mente nos engana.
O autor pede para a gente imaginar um olho, mas não qualquer olho. Um olho que está preso no ambiente completamente escuro, onde só são colocadas coisas pretas, escuras e sujas na frente dele. A famosa metáfora do olho no escuro. Imagine esse cenário. É um olho que está totalmente acostumado à escuridão total. Aí, de repente, aparece no campo de visão dele algo que é só um pouquinho menos escuro. Digamos um tom meio cinza. Isso, uma cor acinzentada, uma brancura meio esfumada ou uma tonalidade toda fosca. O que acontece com a percepção desse olho na mesma hora? Imediatamente, ele julga que aquilo que ele está vendo é alvíssimo. Ele tem certeza absoluta de que encontrou a cor mais branca, brilhante e pura de todo o universo. Essa analogia é absolutamente fascinante. Pensando no mundo de hoje, é muito fácil aplicar isso à nossa moralidade e à forma como a nossa sociedade se avalia o tempo todo. É como se a humanidade inteira estivesse avaliando o que é ser uma boa pessoa, baseando-se na régua das redes sociais ou dos noticiários. Onde o padrão já é bem baixo. Baixíssimo. A gente passa o dia inteiro vendo atitudes terríveis. Corrupção, egoísmo, agressividade de sobra. Nós vivemos cercados por essa escuridão comportamental. Então, quando alguém no nosso meio tem uma atitude que é apenas menos pior, alguém que devolve um troco a mais na padaria ou que não distrata um garçom, a gente já coroa essa pessoa como um exemplo intocável de virtude. Perfeito. A aplicação dessa analogia é exatamente essa. Nós estamos medindo o que é branco, usando cinza escuro como nosso padrão ouro, simplesmente porque a gente nunca viu a luz real. Como estamos imersos num ambiente de imperfeição, qualquer comportamento levemente menos torpe nos parece o ápice da pureza. Nós medimos a nós mesmos usando nossos próprios padrões que já estão viciados. O resultado disso é que a sociedade cria uma régua onde o menos pior vira sinônimo de perfeição moral. E a gente faz isso pela simples razão de não termos visão de absolutamente nada que esteja além dessa escuridão relativa em que habitamos. É a velha história de medir a pureza da água de uma poça de lama comparando com o barro mais grosso lá do fundo, em vez de comparar com a água cristalina de uma nascente de montanha. A gente continua se enganando e batendo palmas para nós mesmos dentro da nossa própria poça. É uma ótima imagem. E é aqui que o argumento fica ainda mais interessante na minha visão, porque o autor não para na metáfora do olho no escuro. Ele avança por uma segunda grande analogia. Ele aprofunda essa ideia da visão e eleva o nível do contraste de um jeito brilhante. A gente faz um movimento de retórica muito inteligente aí. Ele muda o cenário da escuridão total para a luz do dia. O texto convida a gente a pensar em como a nossa visão funciona no nosso dia a dia comum. Quando a gente olha para o chão ou para os objetos logo ao nosso redor aqui na Terra, a nossa visão parece perfeitamente adequada. A gente se sente com uma visão super afiada e penetrante. Exato. Conseguimos ver os mínimos detalhes das folhas, as formigas, as pedras no chão e ficamos muito orgulhosos dessa nossa capacidade visual tremenda. Mas aí vem o golpe de mestre do autor. Ele faz a grande pergunta: o que acontece quando esse mesmo olho, que se achava tão poderoso e invencível olhando para a Terra, tenta olhar diretamente para o Sol em pleno meio-dia? A consequência é física e instantânea. A mesma visão que parecia incrível, poderosa e infalível aqui embaixo é ofuscada de imediato. Ela é literalmente cegada e esmagada pelo fulgor intenso do Sol. O olho simplesmente não suporta a magnitude da verdadeira luz. E o autor pega essa experiência física que qualquer pessoa consegue entender e aplica diretamente aos nossos recursos intelectuais e espirituais. É a quebra completa da ilusão do ego. O texto argumenta que enquanto o ser humano não olha além das coisas da Terra, enquanto a gente fica só comparando o nosso intelecto com o intelecto de outras pessoas ao nosso redor, as nossas conquistas com as conquistas do vizinho, a gente se lisonjeia o tempo todo. A gente infla o peito. A humanidade olha para a sua própria sabedoria, para a tecnologia que criou, para as virtudes sociais e fica incrivelmente satisfeita consigo mesma. O autor chega a usar uma palavra muito reveladora. Ele diz que nesse estado de ilusão, o ser humano se imagina sendo pouco menos que um semideus. Um semideus, dá para dizer que é o ápice da arrogância disfarçada de autoconfiança.
Mas essa ilusão toda desmorona como um castelo de cartas no exato instante em que o pensamento é forçado a se levar em direção à perfeição, à justiça e à sabedoria divina. O contraste é cruel. Muito. Quando ocorre essa comparação real, quando a gente tira os olhos do chão e resolve olhar para o sol, acontece um choque de realidade inegável. E o autor usa um contraste brutal de palavras para descrever esse exato momento de clareza desconfortável. Aquilo que antes, lá na nossa escuridão, parecia ser uma sabedoria incrível, de repente começa a cheirar a extrema estultícia. E só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, estultícia é uma palavra bem clássica para tolice, estupidez, a falta absoluta de bom senso. O que se mascarava de grande poder humano revela-se sob a verdadeira luz do sol com uma mais deplorável e patética fraqueza. É por isso que a premissa que a gente viu lá no início é tão sólida. A verdadeira compreensão de si mesmo requer obrigatoriamente um parâmetro externo que seja perfeito e inatingível. O raciocínio é implacável. Sem essa contemplação da face divina, a humanidade passa a vida inteira presa num delírio coletivo de grandeza. A nossa pureza humana, por mais elevada e nobre que pareça quando olhamos apenas para as coisas no nível do solo, está infinitamente distante de se conformar à pureza do Criador. Tudo que nós julgamos ser perfeito é, na verdade, cheio de máculas e defeitos estruturais graves. Certo, tudo isso faz muito sentido na teoria, a gente entende que é um argumento filosófico muito elegante, mas o que tudo isso significa na prática emocional da coisa? Quando o ser humano finalmente entende nas próprias entranhas esse contraste monstruoso entre a sua ilusão de grandeza e a majestade real e ofuscante do divino, qual é a reação genuína? Não é paz. Pois é. O autor nos mostra que não é de forma alguma um sentimento reconfortável. Não é aquela paz interior gostosa de um retiro espiritual ou uma elevação zen onde você se sente um com o universo. O resultado prático é um choque absoluto. O texto usa palavras muito fortes como horror e espanto. E ele não escolhe essas palavras à toa. Para embasar essa reação humana, o autor faz um levantamento impressionante de relatos, usando as escrituras para provar o ponto dele. Ele examina as figuras históricas que, de acordo com os relatos, chegaram mais perto dessa manifestação genuína da presença divina. E o padrão que ele encontra é claríssimo. Todos eles se assustaram. Nenhum deles reagiu com tranquilidade ou serenidade. A reação foi invariavelmente o pavor. Um terror paralisante diante da perfeição absoluta, a ponto deles proferirem frases de desespero genuíno, tipo, morreremos, pois que nos apareceu o Senhor. A disparidade entre a pureza inquestionável de um lado e a impureza humana do outro causa uma verdadeira consternação existencial. E os exemplos que o texto traz para a gente são muito vívidos. Tem a história de Jó, por exemplo. Jó era considerado o padrão ouro de moralidade da época dele, um homem extremamente íntegro. Ele defende a própria justiça o tempo todo no livro? Exatamente. Ele passa dezenas de capítulos defendendo o quanto ele é justo perante os amigos dele. Mas o que acontece quando ele finalmente é confrontado não com a régua de outros homens normais, mas com a descrição avassaladora da sabedoria e do poder do próprio Deus? Ele é completamente quebrantado. A máscara cai. É só nesse momento de exposição à luz verdadeira que ele reconhece a própria podridão e passa a se referir a si mesmo como um verme. A humanidade dele só revelou a verdadeira e minúscula proporção diante de um referencial absoluto. E o discurso do Jó muda da água para o vinho. E ele não é uma exceção a essa regra. O texto menciona também Abraão, que é considerado o grande patriarca. Abraão só reconhece a si mesmo como sendo terra e pó no momento exato em que ele chega mais perto de contemplar a glória do Senhor. Tem também a história de Elias, né? Temos o exemplo do profeta Elias, sim. A narrativa nos conta que Elias sequer ousou atentar para a manifestação divina com o rosto descoberto. O terror reverencial e o peso massacrante daquela presença foram tão intensos que o instinto primário dele foi cobrir a própria face imediatamente. O instinto foi de se esconder. E o autor argumenta que, dado o abismo insuperável entre o que é humano e o que é divino, essa é literalmente a única resposta lúcida possível. E o mais doido é que a coisa vai além dos seres humanos mortais.
O texto dá um passo a mais e cita os relatos do profeta Isaías sobre a visão que ele teve dos querubins e serafins. O raciocínio aqui é genial. Se até mesmo seres angelicais, celestiais, que são descritos na fonte como puríssimos, sentem a necessidade de cobrir o rosto, movidos por esse pavor respeitoso diante da majestade infinita de Deus, o que sobra para o ser humano terreno? É o que sobra pra gente que já fomos descritos lá no começo do texto como abjetos e cheios de misérias. A conclusão poética que ele traz para a gente é que a majestade divina é tão absoluta que, diante dela, o próprio sol e a própria lua, que para nós são sempre os símbolos máximos de luz e glória no firmamento, vão se enrubescer de vergonha e se confundir. Toda a glória, todo o esplendor e todo o conhecimento terrenos se cobrem de trevas perante a manifestação da luz verdadeira. A síntese brilhante de toda essa seção de evidências é uma lei quase universal sobre a natureza humana. O ser humano nunca, em hipótese alguma, é afetado suficientemente pelo senso da sua própria indignidade até o momento exato em que ele ousa se comparar com a majestade divina. Somente o contraste levado a esse extremo é capaz de revelar a realidade de quem nós somos. Enquanto a gente continuar nos comparando só uns com os outros, a nossa vaidade encontra espaço de sobra para sobreviver e florescer. Com certeza. Mas diante da majestade descrita nas fontes que analisamos hoje, o ego humano simplesmente fica sem ter onde se esconder. Ele é completamente aniquilado pelo impacto da realidade inegável de quem Deus é. Isso nos ajuda a amarrar e resumir muito bem as grandes ideias que a gente extraiu dessa leitura fantástica de hoje. O autor lá do século XVI nos revela um ciclo interminável de percepção e de ajuste de realidade. Um ciclo perfeito. De um lado da equação, conhecer a própria miséria, encarar de frente as nossas fraquezas e limitações, cria um vazio enorme que empurra o nosso intelecto em direção ao divino, buscando um amparo e uma plenitude que a gente sabe que não tem. E do outro lado do ciclo, é somente no instante em que enxergamos e contemplamos a perfeição inatingível e ofuscante de Deus que o nosso intelecto finalmente consegue ver a verdadeira, profunda e real extensão da sua própria miséria. É um sistema de engenharia simplesmente perfeito para a alma humana. O reconhecimento de quem somos alimenta a busca pelo divino e a visão do divino destrói as falsas ilusões que a gente cria sobre nós mesmos. E eu acho muito importante destacar a relevância profundamente prática desse conceito para a gente, especialmente para quem está ouvindo e vive nessa era atual tão acelerada. É uma era que pede respostas rápidas. Nós habitamos um mundo hiperconectado, saturado de informações por todos os lados. E a mensagem predominante de todas as mídias, seja nos livros, nas palestras, nas terapias alternativas, é sempre essa: olhe para dentro de si mesmo. Nós somos treinados desde muito cedo a buscar respostas definitivas, validação moral e a nossa própria verdade de forma exclusiva no nosso mundo interno. E é exatamente aí que esse estudo clássico subverte, de forma quase agressiva, essa nossa lógica moderna. Ele propõe, com um embasamento filosófico e lógico muito difícil de rebater, que a introspecção isolada não gera sabedoria de verdade. Ela gera arrogância e ilusão. É a pessoa lá no quarto escuro comemorando a mancha cinza. Perfeito. O texto nos adverte de uma maneira muito clara que o verdadeiro e genuíno autoconhecimento exige, paradoxalmente, que se olhe para fora de si mesmo e, acima de tudo, que se olhe para o alto, para o Criador. O autoconhecimento é uma tarefa impossível sem um ponto de referência que seja absoluto, imutável e externo. A tão falada jornada para dentro só é honesta, só produz resultados reais e palpáveis se ela for iluminada pela luz que vem de fora. Sem essa luz de contraste, nós somos apenas pessoas presas no escuro, elogiando a brancura esfumada dos nossos próprios defeitos, e nos sentindo, no fundo, como pequenos semideuses reinando sobre poças de lama. É uma reflexão dura, mas necessária. Muito necessária. E isso levanta uma questão formidável para a gente fechar, uma ideia que eu acho que todos nós precisamos levar conosco para refletir bem profundamente depois dessa nossa exploração de hoje. Qual seria? Bom, se contemplar a verdadeira perfeição divina
e perceber o nosso real estado diminuto diante dela causa um impacto tão massivo. Se causa tanto pavor, aquele horror e espanto, como vimos descritos naqueles relatos antigos, a ponto de seres humanos sentirem um terror físico, achando que vão literalmente morrer diante da grandeza daquela majestade? Será que a nossa tendência moderna, como sociedade, de nos afastarmos cada vez mais do divino não é, na verdade, uma escolha consciente? É uma suspeita muito bem fundamentada. Será que o fato de focarmos a nossa atenção moderna quase que inteiramente nas coisas da Terra, focando só na ciência, no acúmulo financeiro, na tecnologia, viver focado apenas em olhar para o chão da nossa analogia, não é na verdade um imenso e complexo mecanismo de defesa psicológico da própria humanidade? E é exatamente essa suspeita rondando a mente, de que talvez nós escolhamos viver de forma voluntária na ilusão do olho no escuro, e não por uma ignorância inocente ou porque fomos enganados pela sociedade, mas simplesmente porque nós, lá no fundo, sabemos que não suportaríamos viver o tempo todo de olhos escancarados diante do fulgor implacável do sol. Encarar a realidade dói. Dói demais no ego. Reconhecer a nossa própria pequenez, perceber que a gente não é o centro do universo e que somos dependentes de algo muito maior. Então, talvez o afastamento constante do referencial divino que a gente vê crescer tanto nos dias de hoje seja o único jeito que a humanidade encontrou para preservar o próprio orgulho intacto. Nós preferimos a escuridão super confortável em que somos reis, em vez da luz reveladora que nos diminui e nos mostra qual é o nosso tamanho real. É um pensamento para levar para o resto da semana. Fica essa imensa reflexão para nossa audiência, um convite sincero para avaliarmos para onde estamos olhando na hora de medir quem realmente somos. Continuem sempre questionando os próprios parâmetros, buscando a luz verdadeira e até a próxima análise.